Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita da Consolação. Falaremos hoje do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. O tema de hoje se chama Caracteres da Perfeição, referentes aos itens 1 e 2 desse capítulo 17. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, elevar os pensamentos ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus. Vamos todos nós agradecermos pela oportunidade de desenvolvimento do nosso espírito nesta reencarnação, agradecendo muito também ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho e também sempre agradecendo todo o amparo, a proteção, sustentação dos nossos mentores e anjos da guarda. Que possamos nesse momento nos colocarmos abertos aos ensinos do Cristo. Graças a Deus. O tema de hoje é referente à passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48, que Jesus diz para todos nós: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis isso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E o Kardec, ele vai explicar no item 2, essa passagem do Evangelho de Mateus, dizendo assim: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sedes perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada só ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se ela igual a este, o que é inadmissível. Vamos procurar entender então essa passagem do Evangelho de Mateus e a explicação que Kardec coloca para todos nós. Né? Nós temos Jesus falando, né, sobre amar a todos, né? Porque ele fala aqui nessa passagem do Evangelho de Mateus, porque se não fizermos isso, seremos iguais aos pagãos, aos publicanos. Né? Então, amar, amparar, sermos caridosos com as pessoas que nós gostamos, é fácil, é tranquilo. E começa a ficar um pouco mais complicado quando a gente não conhece as pessoas que necessitam de ajuda e fica muito mais difícil, né, amar os nossos afetos, como nós vemos na nossa vida. Né? Então nós percebemos que o Cristo nos ensina que o diferencial da evolução espiritual está na compreensão e no amor aos nossos desafetos, aos nossos inimigos. Né? E o Kardec coloca também, ele vai falar sobre a perfeição absoluta e a perfeição relativa. Né? Nós vemos que o máximo da perfeição não está em ser perfeito como Deus, porque a perfeição absoluta é impossível e só pertence a Deus, porque Ele é único. E todos nós buscamos então o quê? Nós estamos buscando a perfeição relativa, que consiste no nosso esforço em aperfeiçoar a nossa moral e o nosso intelecto. Né? Só que no caso dessa passagem do Evangelho, né, nós vamos focar sempre no esforço do desenvolvimento moral. Então, como podemos buscar a perfeição relativa? Né? Jesus diz para todos nós no Evangelho para amarmos os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Percebemos que nós temos que fazer algo a mais, né? Trabalhar em nós os caracteres da perfeição que Jesus nos ensina. Então vamos entender o que significa cada um desses caracteres que o Cristo menciona para nós. Né? Amar os inimigos, né? Conviver em equilíbrio com as pessoas que nos damos bem, é fácil. Difícil é lidar e estar com os nossos afetos. Né? São eles que testam as nossas virtudes e comprovam que estamos muitas das vezes longe de adquirir essas virtudes. Estamos longe ainda da nossa perfeição. Apesar da nossa evolução moral e intelectual, ainda nós estamos longe de amarmos nossos afetos, porque nem sempre também conseguimos amar e amparar as pessoas que nós gostamos. Né? Mas o que significa amar os inimigos? Né?
Amar os inimigos não é amar de forma forçada, não, né? Dar um abraço neles, não é uma pessoa que a gente ainda não aprendeu a gostar, que nós temos algum problema ou que fez algum mal para nós, né? Não é abraçá-lo de forma forçadamente e de repente dizer que a gente ama elas, né? Amar os nossos inimigos, o nosso estágio evolutivo é querer não se vingar, ter bons pensamentos por eles, né? Não ter mágoas, perdoar, não retribuir retribuir, perdão, não retribuir o mal, né? E sim retribuir sempre o mal com o bem, né? E procurar eliminar esses ressentimentos, né? Ficar felizes quando também eles se dão bem. Isso são exemplos de amor aos nossos inimigos, né? No nosso patamar evolutivo, isso já é muito difícil, isso já requer muito esforço. Nós precisamos buscar, né, esse esforço para procurarmos nos melhorarmos a cada vez. E Jesus também fala em fazer o bem aos que nos odeiam, né? Se já é difícil praticar a caridade, ajudar as pessoas que nós gostamos ou que não conhecemos, imagina fazer o bem àquelas as pessoas que nos odeiam, né? Nós estamos ainda longe disso, mas se nos esforçarmos para esta prática, não entraremos na sintonia, né, daquelas pessoas que nos odeiam. Nós também não devolveremos na mesma moeda uma agressão, e também nós não nos vingaremos, e o principal, né, estaremos sempre deixando portas abertas para uma possível reconciliação. E também nós precisamos aprender a fazer preces pelos que nos perseguem. Vale a pena lembrar que nós não somos santos e que nós fazemos ou já fizemos muitas coisas erradas que podem ter dado motivo a determinadas perseguições, né? Sejam de encarnados, também como desencarnados, né? Por essa razão, nós devemos fazer preces para que nos compreendam, para que nos perdoem, né? E quantos de nós também lembramos de colocar os nossos desafetos em nossas preces, vibrar por eles, né, no nosso evangelho no lar, vibrar por eles no centro espírita, também colocar o nome dos nossos afetos na caixinha de vibrações do centro espírita da Consolação, né? Isso é um ato de amor, de caridade com eles, para que consigam, de repente, serem tocados de alguma maneira e estarem abertos para alguma compreensão, né, e para o perdão. Mas é preciso também sempre compreender o motivo da perseguição para trabalharmos em nós, né, melhorarmos nosso relacionamento com aqueles que nos perseguem. E também é preciso que haja boa vontade nossa, né, ação para que possamos merecer também os pedidos das nossas preces, né? Então nós podemos concluir que os nossos afetos, as nossas situações complicadas na nossa vida são os nossos instrumentos de evolução. E que o caminho para a perfeição moral está na prática da nossa reforma íntima e da caridade. O Kardec ele afirma no segundo parágrafo do item 2 que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes, isto é, faz com que a gente desenvolva as nossas virtudes, as nossas qualidades morais, e assim repelimos o orgulho e o egoísmo. Vamos fazer nesse momento as nossas vibrações. Vamos todos nós vibrarmos muito amor, muita paz, muita harmonia, muita saúde, muita proteção aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, ao Centro Espírita da Consolação e também a todos aqueles que estão em hospitais, pronto-socorros, leitos, UTIs, ambulatórios, prisões, manicômios, orfanatos e asilos. Também vamos vibrar muito amor, muita paz, muita harmonia a todo o nosso planeta Terra, para que haja entendimento entre todos os povos, todas as nações. E também vamos todos nós vibrarmos muito amor, muita paz, muita luz a todos os nossos desafetos, a todos os nossos irmãos que ainda não aprendemos a compreender. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, nos colocarmos abertos, receptivos para o passe.
Graças a Deus. E vamos nesse momento mentalizar na pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. E vamos nesse momento finalizar nosso encontro de hoje agradecendo a presença sempre do Mestre Jesus em nossos corações e que possamos vivenciar esses ensinamentos deles sempre com disciplina, com boa vontade e que possamos ter uma semana repleta de bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. Graças a Deus.